trailer 2 de Os Eternos mostrou pra gente as primeiras imagens dos Celestiais, as entidades cósmicas divinas da Marvel. Também mostrou as primeiras imagens dos Deviantes, os vilões do filme. Talvez até um possível relacionamento proibido entre Athena, a personagem da Angelina Jolie, com o Crow, o líder dos Deviantes, verdadeiro vilão do filme. Também tem uma cena que mostra vários clones da Cersei e da Sprite em Londres. Enfim, tem muito detalhe nesse trailer aí e eu vou mostrar pra vocês tudo que eu consegui analisando esse trailer quadro a quadro, frame a frame. Chega legal! Fala meu povo, sejam muito bem-vindos a Los Angos, eu sou o Zaga e nesse vídeo eu vou fazer uma análise completíssima aqui do novo trailer de Os Eternos, o trailer final aí do filme da Marvel que vai ser lançado nos cinemas em novembro. Então sem enrolação vou pedir pro seu Percival jogar o primeiro trecho aí do trailer para eu analisar essas imagens e contar para vocês o que eu achei. 5 years ago, Thanos erased half of the population of the universe. But the people of this planet brought everyone back with a snap of a finger. Logo no começo do trailer a gente vê a Salma Hayek no papel de Ajak cavalgando e chegando numa casa no meio do nada. Lá ela encontra o Ikaris, o personagem do Richard Madden. Quando ela explica pra ele o que aconteceu ali em Guerra Infinita com o estalo do Thanos, em Ultimato, depois quando trouxeram as pessoas de volta, eu tenho a sensação fortíssima de que ele realmente não sabe o que aconteceu. Aí eu tenho duas hipóteses aqui, né? Ou ele estava vivendo em completo isolamento e realmente não estava sabendo de nada, não tinha TV, não tinha internet, não ficou sabendo o que aconteceu, ou, a opção que eu acho mais provável, ele também foi uma das pessoas que desapareceu com o estalo do Thanos, e aquele é o momento que ele retornava, né, à vida, e ela foi explicar pra ele o que aconteceu naquele momento. Ela tá explicando pro Ikaris o que aconteceu, mas ela também tá explicando pra audiência, né, pra nós, o público do filme, pra deixar tudo bem claro onde que esse filme está ali na cronologia da Marvel. Essa cena é depois de Vingadores Ultimato. Sudden return of the population provided the necessary energy for the emergence to begin. Aí a gente vê de fora da Terra, né, uma imagem espacial, o momento do retorno dos que tinham sido transformados em poeira pelo estalo. Aos poucos as luzes vão se acendendo, né, e a quantidade de lugares habitados vai aumentando. A Jack fala sobre o despertar, né, sobre the emergence, um fenômeno que foi causado aí pelo segundo estalo, né, o estalo do Hulk que trouxe todos de volta à vida. Possivelmente ela está se referindo aí a um despertar dos deviantes. Eu imagino que eles estivessem aí adormecidos por milênios e eles despertaram novamente por causa do segundo estalo, e como é falado no trailer, né, eles só podem intervir quando é contra os deviantes, então tá na hora deles entrarem em ação de novo. Enquanto a gente vê ela falando sobre o despertar, a gente vê imagens de energias cósmicas se formando, combinando com a fala dela, e no final uma parece explodir. Depois a gente vê uma luz se chocando com a Terra e provocando uma grande onda na superfície do planeta. Aí depois a gente vê uma onda gigantesca destruindo uma parte do planeta. Tem duas possibilidades aí. Uma que ela tenha sido causada por essa luz da cena anterior, como a própria montagem aí do trailer sugere, né? E que isso seja realmente o início do fim do mundo que eles estão falando. Mas a outra possibilidade, e é minha preferida inclusive, é que essa cena se passe no passado, na antiguidade, e seja o momento em que os deviantes estavam na Terra, morando ali em Atlantis, em Lemúria, num continentes perdidos ali, em pequenos continentes do mundo antigo, e os celestiais acabam aí causando um dilúvio para acabar com essa praga aí dos deviantes e acabando também com a humanidade, né? Os Eternos são responsáveis pela criação da Arca de Noé nos quadrinhos da Marvel, e esse dilúvio é o que faz Atlantis e Lemúria afundarem e virarem cidades submersas. Pode ser que a gente veja nesse filme, e talvez essa cena seja uma amostra do começo da civilização de Atlantis e da introdução do Namor, o príncipe submarino aí, que é um personagem muito clássico das histórias da Marvel e que pode aparecer em Pantera Negra 2, de acordo com rumores aí, fotos do set. How long do we have? 7 days. We're Eternals.
Aí a gente descobre que os Eternos têm 7 dias para salvar a Terra. Eu imagino que isso seja uma referência bíblica, né? A Bíblia diz que Deus levou 7 dias para criar o mundo, provavelmente, então eles vão levar 7 dias para destruir o mundo. Na verdade, eu acho que eles têm 7 dias para acabar com a praga dos deviantes antes que os celestiais tenham que intervir e causem também o fim da humanidade, como foi no passado com o dilúvio que causou a submersão aí da cidade de Atlantis e de Lemúria. Aí tem uma cena que aparentemente a gente vê o momento da criação dos Eternos, né? Quando os celestiais criam os Eternos. A gente vê que eles colocam uma espécie de orbe no peito deles e eles parecem ser ativados ou despertados de um sono profundo. Parece que eles estavam ali em stand-by, né? E aí quando esse orbe entra no peito dela, da Jaque, nessa cena, ela acaba sendo ativada. Todos eles estão de olhos fechados e vestindo roupas todas brancas. Essa figura central parece ser uma estátua de um celestial e ela também foi vista no fundo de uma cena, no trailer anterior, uma cena que o Gilgamesh e a Athena dão as mãos. Eu fiquei com a impressão de que essa é uma sala de comunicação com os celestiais, né? Que é uma sala onde eles conseguem usar essa estátua de um celestial para entrar em contato com eles. E nos quadrinhos, quem faz contato com os celestiais, quem consegue falar com eles é a própria Ajak, a personagem da Salma Hayek, que é quem é mostrada com destaque nessa cena. We came here 7,000 years ago to protect humans from the deviants. Aí a gente vê a nave dos celestiais passando pelo Sol, provavelmente no momento que eles entram no nosso sistema solar aí pela primeira vez, deve ser na chegada deles à Terra. E eles falam que eles chegaram na Terra 7.000 anos atrás, então foi por volta de 5.000 antes de Cristo. O que é curioso porque foi uma época de muita evolução da humanidade, né? Foi quando surgiram os calendários, também alguns registros aí, né, de pinturas rupestres e coisas pintadas nas paredes das cavernas. Então talvez eles atribuam essa evolução aos Eternos e a chegada deles nesse filme. Aí a gente vê o visual de um dos deviantes, é um monstro alado de 4 patas que está enfrentando os Eternos. Na imagem anterior do menino olhando para os Eternos, dá para ver esse mesmo monstro na água, aparentemente caído. Depois, quando o Ikaris ataca esse deviante alado com um raio de energia emanando dos olhos dele, a gente também consegue ver o menino no chão, mostrando que realmente todas essas imagens fazem parte da mesma cena e que essa batalha é na antiguidade, quando os Eternos tinham acabado de chegar na Terra. E aí o Ikaris parece tentar entrar na boca do monstro. É um paralelo com a história de Jonas e a baleia, algo que também foi mencionado pelo Tony Stark em Vingadores 1, quando ele entra na boca de um Leviatã para destruir o monstro por dentro. Jarvis, you ever hear the tale of Jonah? I wouldn't consider him a role model. Talvez essa seja a origem da história do Jonas e a baleia no universo cinematográfico da Marvel, né? Talvez eles atribuam a esse momento. E também é legal reparar que quando ele tenta acertar a boca do deviante, ele é mordido e aparentemente as pernas dele ficam pra fora. Why didn't you guys help fight Thanos? Or any war, or all the other terrible things throughout history? We were instructed not to interfere in any human conflicts unless deviants are involved. By who? Aí a gente vê o Cavaleiro Negro questionando a Cersei, né? A pergunta de $1 milhão, a pergunta que não quer calar. Por que que eles não participaram das batalhas aí contra o Thanos, contra o Loki? Por que que eles não interviram nas grandes catástrofes da humanidade se eles têm todos esses poderes aí? Inclusive isso acontece numa cena muito romântica aí do Dane Whitman apreciando a bela vista de uma lavanderia lá em Londres. E a Cersei explica que eles foram instruídos a só intervir quando fossem ataques dos deviantes especificamente. Aí a gente vê uma explosão ali, né, enorme. Pode ser que seja a bomba de Hiroshima, né, já que o filme vai passar por diversos períodos aí da humanidade. E a gente vê o Phastos chorando e a Jaque consolando ele. Nas minhas análises dos trailers anteriores, eu imaginei que ia ter um momento aí, adaptando um arco dos quadrinhos, que os Eternos têm suas memórias apagadas. E por isso que eles não participaram das batalhas, porque eles não sabiam que tinham poderes. Pelo visto, isso não vai acontecer e eu acho que vai ser até melhor, porque eles têm todo esse poder, mas eles não podem interferir nas catástrofes e nos acontecimentos aí, nas guerras que acontecem que podem acabar dizimando a humanidade. Mesmo eles tendo amor pela humanidade, eles não podem salvar a humanidade por ordem dos celestiais. Isso traria uma bela carga dramática pro filme. É algo que tira completamente os Eternos do controle da situação, dá uma humanizada neles, né? E faz a gente conseguir se relacionar com os personagens,
personagens, a gente conseguir entender essa situação que eles passam, né? Tanto poder, mas sem poder usar por obrigação aí, por ordem das divindades cósmicas que criaram eles. Aí depois vem a pergunta, né? Por quem? Quem foi que instruiu eles a não intervir nos outros acontecimentos que não tem a ver com os deviantes? E a resposta é o Kevin Feige, o presidente do Marvel Studios, o cara que editou o trailer aí, não passou na prova. Inclusive, se o Kevin Feige estiver assistindo o nosso vídeo aí, um abraço pra você, Kevin Feige aí. Parabéns por ser um grande maestro dessa orquestra maravilhosa que é o universo da Marvel. Mas brincadeiras à parte, aí a gente tem a primeira aparição de um dos Celestiais aí no trailer. As divindades cósmicas da Marvel que criaram os Eternos. O Celestial que aparece em destaque deve ser o Arishem, o Juiz. Ele é o Celestial Vermelho. Provavelmente foi esse Celestial especificamente que decidiu que os Eternos não poderiam interferir nas outras batalhas, já que ele é o Juiz e o líder dos Celestiais, né? É ele que toma as decisões, ele que dá os ultimatos ali, a palavra final é dele, e ele que manda e desmanda, decide que mundos vão existir e que mundos não vão existir no universo da Marvel nos quadrinhos. We need to find the others. I haven't seen some of them for centuries. Hello. Depois a gente vê um barco passando num rio, numa floresta, que pode ser possivelmente a floresta amazônica. A gente vê que é nessa floresta que o Druig tá morando. Ele tem o poder de controlar a mente das pessoas e aparentemente ele tá controlando a mente daquelas pessoas que aparecem no fundo dessa imagem para proteger o seu território. Dá pra ver também o Gilgamesh no fundo, então provavelmente é o momento que os Eternos chegam para recrutar o Druig para essa batalha. Mas vale lembrar que o Druig é um dos Eternos que não gosta da humanidade, né? Não gosta dos seres humanos. E provavelmente ele vai ser um dos antagonistas dessa história também. E aí ele provavelmente vai ser um dos últimos recrutados para essa batalha, porque nas primeiras imagens que a gente viu de Os Eternos, naquele vídeo da celebração dos filmes da Marvel, a gente vê um outro trecho dessa cena que mostra que o Gilgamesh está junto com o Ikaris, a Cersei, a Sprite, o Kingo e a Athena. Então todos eles já tinham sido recrutados, o Druig é um dos últimos a ser recrutado. E aí depois a gente vê eles recrutando a Athena, algo que acontece antes deles recrutarem o Druig, e provavelmente ela é uma antes do Druig, a julgar pelas pessoas que estão chegando ali. E para finalizar esse trecho, a gente vê um vulcão entrando em erupção em uma ilha. Eu imagino que possa ser a ilha, né, o continente de Atlantis. Pode ser esse momento que eu falei do dilúvio causado pelos Celestiais para se livrar dos deviantes, momento que Atlantis se afunda e vira uma cidade submersa. E dá pra ver uns raios saindo da fumaça do vulcão. Então eu imagino que essa erupção não tenha sido uma catástrofe natural. Ela deve ter sido causada por alguém com poderes. Talvez um deviante ou um próprio celestial. This is what the end of the world looks like. At least we have front row seats. You know what's never saved the planet? Your sarcasm. Aí a Sprite fala que pelo menos eles têm alguns assentos da primeira fila para assistir o fim do mundo. Isso é uma referência ao sofrimento que eles passam por amar a humanidade e não poder fazer nada quando não envolve os deviantes, né? Eles estão fadados aí a assistir a humanidade se destruir e ser destruída por catástrofes naturais sem poder intervir, e essa é uma das possíveis dores aí que vão afligir os Eternos nesse filme. E a montagem também sugere que a fala do Phastos é uma resposta a essa frase da Sprite, mas claramente são lugares diferentes e momentos diferentes, são duas cenas distintas. Depois a gente vê eles aparecendo no deserto com roupas todas estilosas e uns óculos escuros, e essa cena pode ser uma demonstração dos poderes da Sprite, que deve ter tornado eles invisíveis para não serem percebidos, e agora já podia desativar esse poder porque eles estavam em um local seguro. A gente também vê uma ceninha ali que sugere um possível envolvimento romântico entre o Druig e a Makkari, e a gente volta para essa cena desse lugar desértico aí, eles com óculos escuros, para buscar a nave deles que estava soterrada sob a areia. Pela vegetação similar, eu suspeito que seja a Babilônia, né, que a gente viu no trailer anterior, que é um lugar que eles vão morar, né, durante um período aí, eles vão ficar na Babilônia, e deve ser por ali essa cena. Talvez eles estejam recuperando a nave justamente para usar aquela sala que tem a estátua do Celestial para entrar em contato com eles, para tentar impedir que eles venham destruir o planeta inteiro, né, e falar que eles vão dar conta do recado contra os deviantes. We've loved these people since the day we arrived. When you love something, you protect it.
Quando você ama alguém, ao invés de dizer eu te amo, use os seus superpoderes para conjurar fogos de artifício. A gente vê a Sprite mostrando todo o seu amor para a humanidade, fazendo uma demonstração dos poderes dela no que parece ser a Babilônia antiga. Depois a gente vê uma cena do Danny Whitman, o Cavaleiro Negro da Marvel, interpretado aí pelo Kit Harington, em Camden Town, um bairro de Londres. Parece ter muita gente no local, mas se reparar bem, muitas pessoas que estão ali são na verdade clones da Sprite e da Cersei. Algumas pessoas comuns estão fugindo e os clones estão tranquilões ali como se nada tivesse acontecendo. Ali nada mais britânico também do que essas várias propagandas de fish and chips que aparecem ali no local dessa cena. E a gente também vê um tradicional ônibus vermelho de Londres voando na direção do Danny Whitman e a Cersei corre para parar esse ônibus. Quando ela toca no ônibus, ela transforma o ônibus em milhares de pétalas vermelhas. Uma cena visualmente maravilhosa. E quando o Danny pega uma dessas pétalas, a gente vê que os clones da Cersei e da Sprite não estão mais lá atrás. É curiosa essa cena com os clones. Por que eles estariam lá se aparentemente eles não ajudaram em nada? E quando todos os humanos conseguiram fugir, eles desapareceram também, né? Quando a gente vê que não tem mais nenhum ser humano por perto, eles também desaparecem. Pode ser que os clones estivessem ali para ajudar a evacuar a área, mas não parece que é isso pelas imagens anteriores. Ou pode ser que seja um álibi da Cersei e da Sprite, porque se alguém por acaso visse elas usando os poderes delas, elas podiam falar que estavam em outro lugar naquele momento. You can't protect. Aí a gente vê o que parece ser o interior da nave gigantesca dos Eternos. No centro tem alguma coisa brilhando que parece ser a fonte de energia cósmica que abastece essa nave. E aí a cena parece estar com a ordem invertida das imagens. A gente vê a nave se transformando em um mosaico ali e um pouco antes a gente vê que cada pedaço desse mosaico parece ter uma flor de energia e uns cristais verdes dentro. Depois mais uma cena da erupção do vulcão na ilha. E aí a gente vê uma demonstração dos poderes do Kingo na luta contra um deviante lá na antiguidade. Esse deviante aí parece ter uns dentes, umas presas tipo dente de sabre. E aí o Kingo forma duas pistolas de energia cósmica para atirar nesse deviante. Depois a gente vê mais um celestial. Ele parece estar se materializando de um portal que aparece atrás dele. Esse outro celestial verde que aparece é o Gemaia, o analisador. Provavelmente o juiz, o primeiro celestial que aparece no trailer, trabalha em parceria com o analisador, que obviamente analisa os cenários possíveis da realidade e fornece as informações para o juiz tomar as decisões dele. Na imagem do Gemaia, ele parece estar criando uma galáxia do nada. Pode ser uma cena da origem do universo e a criação da Via Láctea. E aí é legal lembrar que o celestial que a gente viu em Guardiões da Galáxia é o Ezon, o pesquisador. E aparentemente todos os celestiais aí no universo da Marvel vão ter 6 olhos cada um, 6 olhos brilhantes. É um visual recorrente aí, pelo menos nesses 3 que a gente já viu até agora. Depois a gente vê a Athena e o Gilgamesh batalhando com um outro deviante, que é diferente desse que tem presas, né, que o Kingo enfrentou, e provavelmente é diferente também daquele que o Ikaris enfrentou, aquele deviante alado do começo do trailer. Ou até pode ser que todos eles sejam o mesmo deviante ali e que não estejam com os efeitos especiais finalizados, mas eu acho mais provável que sejam vários. E a última cena desse trecho mostra a Makkari correndo em super velocidade pela floresta, que eu imagino que seja a mesma floresta que o Druig estava morando, né? Algo que corrobora aí com aquela teoria por causa daquela imagem que pode ser que os dois tenham um caso nesse filme, pode ser que eles estivessem se escondendo juntos nessa floresta, e aí ela dá um salto gigantesco, muito legal esse visual, e é legal a gente comentar que eles deram uma estética para a super velocidade dela, muito diferente da estética que é mostrada do Mercúrio tanto no universo cinematográfico da Marvel como nos próprios filmes dos X-Men na Fox. Então todos eles têm um visual bem diferente para os poderes, né? O que é legal para distinguir bem cada personagem. É uma forma interessante aí de diferenciar eles. Any of them. A
Aí a gente vê o Ikaris completamente pistola naquela mesma casa ali da cena inicial do trailer. Talvez ele não tenha lidado muito bem com a notícia do fim do mundo. Ou pode ser que ele realmente tenha sumido no estalo de dedos do Thanos e tenha ficado 5 anos longe, e durante esse período a Cersei conheceu o Dane Whitman. Pode ser então que nesse momento ele também tenha ficado sabendo que ele perdeu a mulher com quem ele se relacionou por milênios, e talvez ele esteja pistola por conta disso. Sendo uma coisa ou outra, uma coisa é clara, ele não tá lidando bem com algo que ele ouviu ali naquela conversa com a Ajax. Então tá na hora da terapia, hein, meu jovem? Aí depois a gente vê pela primeira vez o visual do Crow, o líder dos deviantes e possivelmente o grande vilão do filme. Ele tá numa cena com a Athena, a personagem da Angelina Jolie, dizendo que ela não poderia salvar nenhum dos humanos. É interessante comentar que mesmo sendo de espécies rivais, nos quadrinhos a Athena e o Crow têm um romance proibido. E essa cena mostra uma certa intimidade entre eles, né? Pode ser um pequeno easter egg aí desse romance. Também é interessante notar que os olhos da Athena estão completamente brancos. Igualzinho aquela cena no início do trailer da Ajax, quando ela parece ser ativada. Antes dos olhos dela ganharem cor, eles também estão todos brancos. Então pode ser que o Crow tenha usado os poderes dele aí para desativar os poderes da Athena naquela hora. Também é interessante reparar que nessa cena eles estão numa caverna e é o mesmo fundo de uma cena da Athena no trailer anterior. Depois a gente vê o Ikaris batalhando no céu contra outro deviante alado. Ele usa os raios de energia cósmica que saem dos olhos dele para destruir a asa do deviante, que acaba caindo. A batalha continua no chão e a cena termina com o Ikaris dando uma de Homelander, o personagem da série The Boys aí, como o Bruno bem comentou no react dele, soltando os raios com uma raiva tremenda. Como eu falei agora há pouco, terapia, meu consagrado. I bet you've built the perfect safe house. I mean, what's this even made of? Vibranium? Fall collection. IKEA. Aí na cena final a gente vê o Ikaris, o Phastos e a Cersei conversando em uma safe house, né? Em um local ali que eles se escondem. O Ikaris imagina que a mesa é de vibranium e testa, e ele acaba quebrando ela. É interessante que os atores ali não mudaram os seus sotaques de origem, né? Como todos os personagens ali são da mesma equipe, era de se imaginar que eles pudessem todos ter o mesmo sotaque. Mas a gente vê claramente que o Richard Madden, que é escocês, tá falando o inglês da Escócia, e o Brian Tyree Henry, que é americano, tá falando o inglês dos Estados Unidos. Então pode ser que cada um deles tenha escolhido uma região do mundo para morar e tenha ficado com o sotaque dessa região, e aí talvez essa seja justificativa para eles não terem um sotaque igual, mesmo sendo da mesma equipe. Também é legal reparar que esse trailer termina com o Ikaris fazendo e o trailer anterior termina com os Eternos rindo da cara dele porque ele sugeriu que ele podia ser o novo líder dos Vingadores. Então parece que o Ikaris vai ser aí um desajustado, vai ser um dos alívios cômicos desse filme. E é isso para esse trailer final aí de Os Eternos. Deu para ficar bem empolgado com o filme, o visual tá muito bonito e realmente esse trailer aí deu para mostrar um pouquinho mais aí do plot, da história do filme. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu imagino que você tenha gostado do conteúdo, então aproveito e deixo minha sugestão para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos vídeos que a gente vai fazer sobre o futuro da Marvel, as nossas análises de trailer, os nossos reacts, os nossos comentários sobre episódios de todas as séries aí que estão saindo e as nossas críticas também dos filmes e das séries quando terminam. Então toca no sininho pro YouTube te avisar quando tiver vídeo novo nosso e se junte aí à família Losangos. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.